O espetáculo A Greve Guerra, em 12 de 11 de 2009, formada por agentes culturais da Diretoria de Cultura, recebeu um grupo de crianças do 4º ano C de uma escola pública municipal para assistir ao espetáculo. A professora Sheila combinou com eles para fazerem alguns depoimentos e entregarem para mim, o autor da peça. Eu guardo até hoje esse material maravilhoso que foi feito em 2009. Eu vou ler alguns, porque todos são muito interessantes. Depoimentos que partiram de crianças. Vinícius Mateus, ele disse que eu achei que a nossa cidade teve muitas histórias. A mais importante delas foi a Greve Guerra. Nessa história tinha um homem que se chamava JJ Bidala. Ele era dono da empresa Cimento Perus. Esse indivíduo causou a Greve Guerra. Na história, havia os pelegos, os queixadas. Os queixadas lutaram até o fim para conseguirem seus direitos. Na igreja, até queixadas se separavam de pelegos. O padre Bianchi doava coisas, comidas e até batina para os queixadas. Aí eu tenho uma aqui, que é da Natália Coppetti. Eu achei a peça muito importante, pois quando eu assisti o teatro, ficou mais clara em minha mente como foi a greve. Importante relatar que um personagem que se destacou bastante foi o padre Bianchi. Todavia, o padre Bianchi só andava de batina. Aliás, dava pequenos retalhos de sua roupa para as pessoas fazerem vestes para as crianças. A peça mostrou isso. Padre Bianchi chegou ao ponto de apanhar da polícia. Na igreja, ele fazia reclamações, até que os pelegos resolveram não ir mais às orações do padre. Esse depoimento eu achei interessante, que ela teve um olhar estético para o espetáculo. Olha que interessante. Eu achei que é uma peça que precisa muita atenção, pois os personagens, para serem transformados, era só colocar uns óculos ou trocar de objetos. A peça ajudou para o nosso desenvolvimento. Eu entendia muito pouco e com a peça adquiri muitos conhecimentos. A peça tinha poucos personagens, mas com essas poucas pessoas, eles fizeram uma peça muito criativa. Uma peça muito criativa, demonstrando vários personagens da história com um elenco reduzido. Interessante. Ela parece crítica de teatro, tá? A última, eu achei a peça Greve Guerra interessante, porque quando eu assisti a peça, naquele momento, fui acrescentando um pouco mais de conhecimento. O melhor personagem para mim da peça foi o padre Bianchi, pois ele ajudou as queixadas em todos os momentos. Outro personagem importantíssimo foi Mário Carvalho, com suas palavras sábias. Eu achei muito interessante tudo. Eu guardo com muito carinho. Foi um projeto muito interessante, porque esse espetáculo, A Greve Guerra, foi montada por funcionários da Diretoria de Cultura, por agentes culturais e alguns funcionários que tinham o objetivo principal entender um pouco mais da história de Cajamar, vivenciando aqueles personagens, ou seja, através do teatro, os agentes culturais que estavam pesquisando
a história de Cajamar para o Museu Casa da Memória. Eles vivenciaram essa história com muito ensaio, com muito treino, muita direção, muita pesquisa. E a troca desse resultado com as crianças que estavam já com o livro de Cajamar se integrando, se informando na história de Cajamar, foi muito interessante essa troca de vivência. Foi uma das experiências mais interessantes que eu já fiz como educador. E hoje eu tenho um privilégio muito grande, porque eu voltei para a sala de aula e eu também uso esse livro, eu uso as informações que estão lá, principalmente deste capítulo da greve guerra, que é um apelido que essa greve recebeu pela duração dela, uma greve que durou 7 anos, mas ao todo 12 anos e meio de luta, ou seja, para ser resolvida a questão da legalidade na justiça. Então foi uma honra muito grande esse trabalho e até hoje eu agradeço a professora Sheila. Eu fico imaginando como seria tão bom encontrar essas crianças que hoje são adultos, não é? Não imagino como eles estão hoje, porque foi em 2009. Tem muito tempo, já são adultos. É um prazer muito grande. Eu guardo esse material com muito carinho.